Um milionário, ao volante de seu carro de luxo, dirige apressado em direção ao aeroporto quando, de repente, vê à beira da estrada sua ex-esposa visivelmente desesperada, pedindo carona com 2 meninos idênticos ao seu lado. Ele freia, confuso e chocado. Mas o que descobre minutos depois mudará completamente tudo o que acreditava e vai te deixar sem fôlego. O sol da manhã filtrava-se pelos vidros escuros do Mercedes-Benz Classe S, criando padrões dourados no couro preto do banco. Carlos Mendoza ajeitou a gravata de seda italiana enquanto navegava pelas avenidas da Cidade do México. Cada semáforo, uma pequena pausa na sua corrida constante rumo ao sucesso. Aos 42 anos, ele construíra um império imobiliário que se estendia de Cancún a Puerto Vallarta, com torres que beijavam o céu e complexos residenciais que redefiniam o luxo mexicano. O aroma do seu café colombiano premium misturava-se com o perfume de couro novo do veículo, enquanto seus dedos tamborilavam impacientes no volante. No banco do passageiro repousava a sua pasta de couro italiana, contendo os documentos que poderiam fechar o negócio mais importante da sua carreira. Um complexo turístico na Riviera Maya que prometia gerar mais de 500 milhões de pesos nos próximos 5 anos. O seu telemóvel vibrava constantemente com mensagens da sua assistente, lembrando-o que o jacto privado o esperava no aeroporto internacional para o levar a Nova York. Carlos era um homem que transformara a ambição em arte. O seu rosto, marcado por linhas finas que falavam de noites de trabalho e decisões difíceis, refletia a determinação que o levara de um modesto apartamento na colônia Roma até as alturas de Santa Fé. Os seus olhos cor de avelã, sempre calculando, sempre medindo riscos e oportunidades, raramente mostravam a vulnerabilidade que guardava zelosamente no interior. A cidade despertava ao seu redor com a sinfonia habitual. O murmúrio do trânsito, as vozes dos vendedores ambulantes, o eco distante de construções que transformavam a paisagem urbana dia após dia. O México pulsava com uma energia que ele aprendera a canalizar, a transformar em oportunidades de negócio. Cada edifício que via era uma possibilidade, cada terreno baldio uma visão de futuro. Herdara do seu pai, um modesto construtor, não só o apelido, mas uma paixão quase obsessiva por transformar espaços vazios em lugares onde as pessoas pudessem construir os seus sonhos. No entanto, por trás da fachada do empresário bem-sucedido, escondia-se um homem que pagara um preço alto pelo seu sucesso. O seu casamento com Isabela naufragara 5 anos antes, quando ela lhe dissera que se sentia como um fantasma na sua própria vida, invisível ante a constante presença dos negócios. Tu amas mais os teus edifícios do que a mim, gritara ela naquela noite chuvosa, e antes de fazer as malas e desaparecer da sua vida, sem mais explicação do que uma nota sobre a mesa da sala de jantar. Preciso de encontrar quem sou quando não estou contigo. A lembrança de Isabela ainda o visitava em momentos inesperados, como fantasmas que se recusavam a descansar. A sua risada cristalina quando o surpreendia com jantares improvisados, a sua forma de franzir o sobrolho quando se concentrava nos seus designs de interiores. O modo como podia acalmá-lo com um simples toque no ombro depois de um dia difícil. Tentara contactá-la após a sua partida, mas Isabela desaparecera completamente, como se tivesse decidido apagar-se da vida que tinham construído juntos. Agora, 3 anos depois, estava noivo de Gabriela Santamaria, filha de um dos seus sócios mais importantes. Era uma mulher bonita e sofisticada, que entendia o seu mundo de reuniões e compromissos sociais. A sua relação era confortável, previsível, exatamente o que precisava para manter o equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional. Gabriela não questionava os seus horários, não exigia a atenção emocional que ele não sabia como dar, e partilhava a sua visão de uma vida estruturada em torno do sucesso e das aparências sociais.
O GPS anunciou que faltavam 15 minutos para chegar ao aeroporto. Carlos acelerou ligeiramente, sentindo a familiar adrenalina que o invadia antes de cada grande negociação. Em Nova York esperava o James Patterson, um magnata do ramo imobiliário que poderia tornar-se o seu sócio para expandir o seu império para além das fronteiras mexicanas. Era a oportunidade que esperara durante anos, a chave que abriria as portas do mercado internacional. Enquanto a paisagem urbana se transformava gradualmente na periferia que conduzia ao aeroporto, Carlos não podia imaginar que nos próximos minutos a sua vida perfeitamente ordenada iria colidir com um passado que acreditava enterrado para sempre. Não. A autoestrada que levava ao Aeroporto Internacional Benito Juárez estendia-se diante de Carlos como uma fita cinzenta sob o céu azul da manhã. O trânsito fluía com a pesadez habitual da cidade do México, mas ele dirigia com a confiança de quem conhecia cada atalho, cada semáforo, cada momento preciso para mudar de faixa. A sua mente já estava na sala de reuniões de Manhattan, visualizando a apresentação que havia aperfeiçoado durante semanas, quando algo à distância captou a sua atenção. No início, foi apenas uma silhueta borrada na beira da estrada, uma figura que parecia fazer sinais aos veículos que passavam. Carlos franziu o sobrolho, perguntando-se que tipo de pessoa teria a ousadia de pedir boleia numa autoestrada tão movimentada. À medida que se aproximava, a imagem tornava-se mais nítida. Uma mulher de cabelo castanho, apanhado num rabo de cavalo, vestida com jeans e uma blusa branca simples, com uma mochila aos pés. Ao seu lado, duas pequenas figuras moviam-se inquietas. O coração de Carlos parou por um instante quando reconheceu aqueles gestos familiares, aquela postura que havia memorizado durante anos de casamento. Era Isabela. A sua Isabela, a mulher que desaparecera da sua vida como fumo, estava ali, a menos de 50 metros de distância, a pedir ajuda numa estrada. O tempo abrandou de forma surreal. Carlos pôde ver cada detalhe com uma clareza dolorosa. O rosto de Isabela, mais magro do que se lembrava, com linhas de preocupação que não estavam ali há 5 anos. Mas o que realmente o paralisou foram as duas meninas que a acompanhavam. Gêmeas idênticas, de aproximadamente 4 anos, com o cabelo escuro brilhante e uma presença que emanava energia infantil, mesmo à distância. As suas mãos apertaram o volante com tanta força que os seus nós dos dedos ficaram brancos. Uma das meninas levantou o olhar para os carros que passavam, e Carlos pôde ver os seus olhos. Eram exatamente como os seus, cor de avelã com pequenas pintas douradas, o mesmo olhar penetrante que herdara do seu avô paterno. A outra menina tinha a mesma covinha no queixo que ele via todas as manhãs no espelho. O Mercedes desviou-se bruscamente para a faixa da direita, provocando uma sinfonia de buzinas furiosas atrás dele. Carlos não conseguia processar o que estava a ver. As equações não batiam certo na sua mente meticulosa. Isabela desaparecera há 5 anos. Estas meninas tinham 4 anos e pareciam-se com ele de uma maneira que não podia ser coincidência. Com movimentos mecânicos, Carlos ativou as luzes de emergência e dirigiu-se ao acostamento da estrada, ignorando as protestas dos outros condutores que tinham que desviar o seu veículo de luxo. O seu telemóvel começou a tocar. Era a sua assistente, provavelmente preocupada com o atraso. Mas Carlos não conseguia ouvir nada, além do rugido do seu próprio sangue nos ouvidos. Parou a poucos metros de onde Isabela esperava com as meninas. Através do para-brisas, os seus olhares encontraram-se pela primeira vez em 5 anos. Os olhos dela encheram-se de uma mistura de surpresa, alívio e algo que parecia medo. Carlos baixou lentamente do veículo, sentindo como se estivesse a caminhar num sonho. Isabela, murmurou, e a sua voz soou estranha até para ele.
Ela aproximou-se alguns passos, mantendo as meninas ligeiramente atrás dela num gesto protector. Carlos não esperava, não sabia que... As palavras perderam-se no ar entre eles, carregado de anos de silêncio e perguntas sem resposta. As gêmeas observavam a cena com a curiosidade natural das crianças, sem compreender a tensão que vibrava entre os adultos. "Precisas de ajuda?" perguntou Carlos, embora a pergunta soasse ridícula até para ele. Era óbvio que precisava de ajuda, mas havia tantas outras perguntas urgentes a lutar para sair da sua garganta que as palavras mais simples pareciam as únicas seguras. "O meu carro avariou há 1 hora", explicou Isabela, apontando para trás, onde efetivamente se podia ver um pequeno Tsuru azul com o capô levantado. "E chamei um reboque, mas disseram que demorariam 3 horas a chegar e as meninas estão cansadas." Carlos olhou para as pequenas, que agora o observavam com uma mistura de timidez e curiosidade. Uma delas escondia-se parcialmente atrás da perna de Isabela, enquanto a outra o estudava com uma intensidade que lhe era inquietantemente familiar. "Posso levá-las?" ouviu-se dizer, embora na sua mente ressoasse o eco da sua agenda apertada. O voo que o esperava, a reunião que poderia mudar o curso da sua empresa. Para onde precisam de ir? Isabela hesitou por um momento, olhando para o Mercedes como se fosse um objeto de outro planeta. "Para o centro da cidade, mas não queremos incomodá-lo." "Sei que deve estar ocupado." "Não é incômodo", interrompeu Carlos, abrindo a porta traseira do veículo. O gesto era automático, mas a sua mente ainda lutava para processar a situação. "Por favor, entrem." Enquanto Isabela ajudava as meninas a acomodarem-se nos bancos traseiros, Carlos teve alguns segundos para observá-las mais de perto. Os traços familiares eram inegáveis. A forma das suas sobrancelhas, a curva dos seus lábios, até a maneira como uma delas mordia o lábio inferior quando estava concentrada, exatamente como ele fazia durante as reuniões difíceis. Isabela sentou-se no banco do passageiro, mantendo uma distância prudente, mas palpável. O ar dentro do veículo parecia denso, carregado de perguntas não formuladas e respostas temidas. O silêncio dentro do Mercedes era ensurdecedor, interrompido apenas pelo suave murmúrio do ar-condicionado e pelos ocasionais sussurros das meninas no banco de trás. Carlos manteve o olhar fixo na estrada, mas podia sentir a presença de Isabela ao seu lado como uma corrente elétrica. As suas mãos, que normalmente manobravam o volante com confiança absoluta, agora tremiam ligeiramente. "Como se chamam?" E o perguntou finalmente, olhando pelo espelho retrovisor para as gêmeas que tinham começado a brincar em silêncio com pequenas bonecas. "Sofia e Valentina", respondeu Isabela, a sua voz mal um sussurro. "Sofia é a que usa o vestido rosa, Valentina o azul." Os nomes ressoaram na mente de Carlos com uma familiaridade dolorosa. Lembrou-se vividamente das noites em que ele e Isabela tinham fantasiado sobre os nomes que dariam aos seus futuros filhos. Sofia sempre fora o favorito de Isabela para uma menina, e Valentina fora a sua segunda opção. A coincidência era demasiado específica para ser casual. "São lindas", murmurou, e as palavras saíram mais carregadas de emoção do que ele pretendera. Uma das meninas, Valentina, observava-o atentamente através do espelho. De repente, com a espontaneidade típica das crianças, perguntou: "Tu és o senhor do carro bonito?" Carlos sorriu involuntariamente, o primeiro sorriso genuíno que experimentara em semanas. "Sim, sou o senhor do carro bonito, gostas?" "É muito grande", respondeu Sofia, juntando-se à conversa. "O nosso carro é pequeno e faz barulhos estranhos." Isabela tensionou visivelmente com o comentário, e Carlos pôde perceber o desconforto na sua postura. Era evidente que as circunstâncias da sua vida tinham mudado drasticamente desde que fora sua esposa, quando tinha acesso a todos os luxos que o dinheiro podia comprar.
Às vezes, os carros pequenos são mais divertidos, disse Carlos, tentando aliviar a tensão. Podem ir a lugares onde os carros grandes não vão. O trânsito intensificou-se à medida que se aproximavam do centro da cidade, dando a Carlos tempo para processar a surreal situação em que se encontrava. O seu telemóvel tocara 3 vezes mais, e cada chamada perdida representava milhões de pesos em negócios potenciais que se afastavam enquanto ele navegava por este inesperado reencontro com o seu passado. Isabela começou, mantendo a voz o mais neutra possível. Tens estado a viver no México todo este tempo? Ela negou com a cabeça, olhando pela janela as ruas familiares que passavam. Acabamos de regressar. Estivemos em Espanha nos últimos 4 anos. Espanha. A palavra atingiu Carlos como um punho no estômago. Durante o primeiro ano após a sua separação, contratara investigadores privados para a encontrar, mas todos os rastros terminavam no aeroporto internacional. Nunca lhe ocorrera procurar na Europa. Por que regressaram? Ele perguntou, embora parte dele temesse a resposta. Isabela hesitou por um longo momento, os seus dedos brincando nervosamente com a alça da sua mala. É complicado, murmurou finalmente. Precisávamos de estar aqui. A evasiva era evidente, mas Carlos decidiu não pressionar. No banco de trás, as meninas tinham começado a cantar uma canção em espanhol, com um sotaque ligeiramente espanhol. As suas vozes formando uma harmonia doce e inocente que contrastava dramaticamente com a tensão que enchia a parte da frente do veículo. Mamã diz que o México é onde nascemos, comentou Valentina de repente, mas eu não me lembro. Eram muito pequenas quando partimos, explicou Isabela rapidamente, lançando um olhar nervoso a Carlos. A matemática era cruel e precisa na mente de Carlos. Se as meninas tinham nascido no México e depois partiram sendo muito pequenas e agora tinham 4 anos, isso significava que Isabela estava grávida quando partira. A possibilidade que estivera a evitar considerar de repente tornou-se esmagadoramente provável. Isabela disse a sua voz mais tensa do que pretendia. Precisamos de falar. Eu sei, respondeu ela sem o olhar. Mas não aqui, não agora. Carlos sentiu como se o ar dentro do veículo se tornasse mais espesso. A sua mente empresarial, treinada para processar informação complexa e tomar decisões rápidas, sentia-se completamente sobrecarregada pelas implicações emocionais da situação. Se estas meninas eram suas, se Isabela as criara sozinha durante 4 anos, se ele perdera os primeiros anos de vida das suas filhas. O telemóvel tocou novamente. E desta vez, Carlos pôde ver no ecrã que era James Patterson, ligando diretamente de Nova York. Em reunião que planeava há meses, a expansão internacional que representava o próximo nível do seu império empresarial, de repente parecia completamente irrelevante comparada com as 2 pequenas vozes que cantavam no banco de trás do seu carro. Precisas de atender? E perguntou Isabela, notando a sua hesitação. Carlos olhou para o telemóvel por mais um momento antes de o enviar diretamente para a caixa postal. Pela primeira vez na sua carreira profissional, algo era mais importante do que os negócios. Não, disse simplesmente. A única coisa que preciso agora é chegar onde vocês precisam ir. Isabela olhou para ele com uma expressão que ele não pôde decifrar completamente. Uma mistura de surpresa e algo que poderia ser respeito ou reconhecimento. Era a primeira vez em anos que Carlos colocara algo acima do seu trabalho. E ambos sabiam. Ao Hospital Geral, disse finalmente Isabela. A sua voz tão baixa que Carlos teve que se inclinar ligeiramente para a ouvir. Tenho uma consulta em meia hora. As palavras Hospital Geral ressoaram no interior do Mercedes como um sino de alarme. Carlos sentiu o estômago contrair-se enquanto mudava de direção, afastando-se do aeroporto e dirigindo-se para o centro médico mais importante da cidade. As perguntas amontoavam-se na sua mente como um enxame furioso,
mas a presença das meninas impedia-o de fazer as indagações que o seu coração desesperado necessitava. "Estás doente?" perguntou com uma voz que tentou manter calma, embora os seus nós dos dedos brancos no volante traíssem o seu estado interno. Isabela manteve o olhar fixo nas suas mãos entrelaçadas no colo. "É uma consulta de rotina", murmurou. Mas havia algo no seu tom que não convencia Carlos completamente. No banco de trás, Sofia tinha começado a adormecer, o cansaço da viagem evidenciando-se nas suas pequenas pálpebras, que lutavam para se manterem abertas. Valentina, pelo contrário, permanecia alerta, os seus olhos curiosos observando a cidade, que, segundo a sua mãe, era o seu lugar de nascimento, mas que para ela era completamente nova. "Há muito tempo que chegaram de Espanha?" perguntou Carlos, tentando reunir peças do puzzle que era a vida de Isabela durante estes 5 anos de ausência. 3 semanas, respondeu ela, ajustando o ar-condicionado para que as meninas ficassem mais confortáveis. "Temos ficado em casa da minha irmã Mônica, na colônia del Valle." Carlos lembrava-se de Mônica, a irmã mais nova de Isabela. Uma mulher boêmia que trabalhava como artista independente e que sempre vira com certo receio o estilo de vida luxuoso que ele podia oferecer. A ideia de Isabela e as meninas a viverem no pequeno apartamento de Mônica, depois de se terem habituado ao conforto da sua vida anterior, provocava-lhe uma sensação estranha de culpa e responsabilidade. O trânsito do meio-dia, na Cidade do México, movia-se com a lentidão característica, dando a Carlos tempo para observar dissimuladamente as meninas através do espelho retrovisor. Cada gesto, cada expressão facial, cada pequeno maneirismo era-lhe dolorosamente familiar. Valentina tinha o costume de morder o lábio inferior quando se concentrava, exatamente como ele fazia durante as reuniões difíceis. Sofia ajeitava o cabelo atrás da orelha esquerda, da mesma maneira que ele vira a sua mãe fazer centenas de vezes. "Carlos", disse Isabela de repente, a sua voz carregada de uma urgência que não estivera ali antes. "Antes de chegarmos ao hospital, há algo que precisas de saber." O coração de Carlos acelerou. "O quê?" Isabela olhou para trás para se certificar de que as meninas não estavam a prestar atenção. Sofia tinha adormecido e Valentina estava absorta a observar os edifícios pela janela. "Elas são tuas", sussurrou, as palavras mal audíveis acima do barulho do trânsito. "As meninas são tuas, Carlos." Embora estivesse a preparar-se mentalmente para essa confirmação desde o momento em que as vira, ouvir as palavras em voz alta foi como receber um golpe físico. Carlos teve que concentrar-se conscientemente em manter o veículo na sua faixa, enquanto o seu mundo inteiro se reorganizava em torno desta nova realidade. "Por que não me disseste?" perguntou, a sua voz rouca pela emoção contida. "Por que desapareceste sem me dizer que estavas grávida?" As lágrimas começaram a deslizar silenciosamente pelas bochechas de Isabela. "Eu tentei", murmurou. "Liguei para o teu escritório no dia seguinte à minha partida. Disse a Fernando que precisava de falar contigo urgentemente, que havia algo importante que precisavas de saber." Carlos franziu o sobrolho. Fernando fora o seu assistente executivo durante anos, um homem em quem confiava plenamente para gerir as suas comunicações e agenda. "Fernando nunca me disse nada sobre nenhuma chamada tua. Disse-me que estavas em reuniões importantes, que não queria ser incomodado com dramas pessoais. Disse que se realmente te importasses, encontrarias a maneira de me contactar diretamente." A raiva começou a borbulhar no peito de Carlos. Lembrava-se vividamente dos dias posteriores à partida de Isabela, quando estivera a esperar desesperadamente por qualquer sinal dela, qualquer explicação que pudesse dar sentido à sua repentina ausência. Interrogara Fernando repetidas vezes sobre chamadas ou mensagens, e o seu assistente negara categoricamente ter recebido qualquer comunicação de Isabela. "Tentei ligar-te diretamente para o telemóvel.
continuou Isabela, enxugando as lágrimas com o dorso da mão. Mas tinhas mudado o número. Fui até a casa, mas o porteiro disse-me que tinhas dado instruções de não permitir a minha entrada. Carlos sentiu como se o chão se estivesse a desmoronar sob os seus pés. Após Isabela partir, mudara efetivamente o seu número de telemóvel pessoal, não para evitar, mas porque as chamadas constantes de repórteres e parceiros comerciais curiosos sobre a sua separação se tinham tornado insuportáveis. E sim dera instruções ao porteiro, mas fora para proteger a sua privacidade da imprensa, não para manter Isabela afastada especificamente. Isabela, eu nunca, se tivesse sabido, começou, mas as palavras entalaram-se na sua garganta. Durante semanas, tentei encontrar uma maneira de te contactar, continuou ela, a sua voz agora mais firme, mas cada porta que batia fechava-se. Então percebi que talvez fosse um sinal. Talvez o universo me estivesse a dizer que devia fazê-lo sozinha. Um sinal? Repetiu Carlos, incrédulo. Isabela, estavas grávida das minhas filhas. Tinha o direito de saber. Direito? E a sua voz elevou-se ligeiramente antes de se lembrar das meninas adormecidas. Carlos, durante o nosso casamento senti-me invisível. Os teus negócios vinham sempre em primeiro lugar. Havia sempre uma reunião mais importante, um projeto mais urgente. Como podia ter a certeza de que uma gravidez não planeada não seria apenas mais um inconveniente na tua agenda perfeitamente organizada? O silêncio que se seguiu foi pesado e doloroso. Carlos sabia que havia verdade nas palavras de Isabela, por mais que lhe doesse admitir. Durante o seu casamento, estivera tão obcecado em construir o seu império que negligenciara construir a sua relação. O Hospital Geral erguia-se diante deles como uma fortaleza branca contra o céu azul de meio-dia. Os seus múltiplos andares refletindo a luz solar, enquanto Carlos procurava um lugar para estacionar. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto manobrava o Mercedes para um espaço disponível, a sua mente ainda a processar a revelação que mudara todo o seu mundo em questão de minutos. Não precisas de nos acompanhar, disse Isabela enquanto desapertava o cinto de segurança, mas a sua voz carecia de convicção. Sei que tens coisas importantes para fazer. Carlos desligou o motor e virou-se para ela, observando pela primeira vez em 5 anos os traços familiares do seu rosto sem o filtro da distância ou da velocidade. Havia novas linhas à volta dos seus olhos, marcas que falavam de noites de vigília e preocupações que ele não partilhara. A sua pele tinha uma palidez que ele não lembrava e perdera peso de uma maneira que não parecia saudável. As minhas filhas estão aqui, disse simplesmente, e as palavras soaram estranhas na sua boca. As minhas filhas, 2 palavras que redefiniam completamente a sua identidade. Não há nada mais importante do que isso. Valentina acordara quando o motor se desligou e agora observava o edifício do hospital com uma mistura de curiosidade e apreensão. Vamos ver o doutor outra vez, mamã? Sim, meu amor, respondeu Isabela, a sua voz suave e tranquilizadora. É apenas uma visita rápida como das outras vezes. As palavras outras vezes ressoaram na mente de Carlos como um alarme. Não fora uma única consulta médica, mas algo recorrente. A preocupação intensificou-se no seu peito enquanto ajudava as meninas a descer do veículo. O interior do hospital fervilhava com a atividade típica de um centro médico importante. Médicos de batas brancas caminhavam com pressa determinada, enfermeiras empurravam carrinhos com medicamentos e famílias esperavam nos corredores com expressões que oscilavam entre a esperança e a preocupação. O cheiro característico de desinfectante e a mistura de vozes em diferentes tons criavam uma sinfonia familiar, mas inquietante. Carlos caminhava ao lado de Isabela, levando pela mão Sofia, que acordara completamente e agora observava tudo com olhos curiosos. Valentina mantinha-se perto da mãe, a sua pequena mão agarrada à bainha da blusa de Isabela.
Era evidente que as meninas estavam habituadas a este ambiente, o que só intensificava as preocupações de Carlos. Senhora Mendoza, chamou uma enfermeira do balcão de recepção quando se aproximaram. Carlos notou imediatamente que ela mantivera o seu apelido, um detalhe que lhe provocou uma mistura confusa de emoções. Bom dia, enfermeira Lopes, respondeu Isabela. Tenho consulta com o Dr. Ramírez às 12h30. Claro, podem ir para a sala de espera do 3º andar. O doutor os verá em poucos minutos. Enquanto subiam no elevador, Carlos não pôde conter mais a sua curiosidade. Que tipo de especialista é o Dr. Ramírez? Isabela hesitou por um momento, trocando olhares com as meninas, como se estivesse a avaliar o quanto podia dizer à frente delas. É oncologista, murmurou finalmente. A palavra atingiu Carlos como um raio. Oncologista, cancro. O seu mundo, que já fora abalado até as suas fundações naquela manhã, agora cambaleava perigosamente. A palidez de Isabela, a perda de peso, as consultas médicas recorrentes, tudo começava a formar um padrão aterrador na sua mente. Isabela começou, mas ela negou com a cabeça subtilmente, apontando com os olhos para as meninas que os observavam. A sala de espera era um espaço amplo, com janelas que davam para o jardim interior do hospital. Sofia e Valentina dirigiram-se imediatamente para uma pequena área de jogos, onde havia livros para colorir e alguns brinquedos. Era óbvio que conheciam bem o lugar. Desde quando? Me perguntou Carlos em voz baixa, assim que as meninas estiveram ocupadas. Diagnosticaram-me há 8 meses, respondeu Isabela sem o olhar diretamente. No início pensei que era apenas fadiga do trabalho, de criar as meninas sozinha. Mas quando comecei a perder peso e a sentir dores constantes, decidi fazer alguns exames. Carlos sentiu como se alguém lhe tivesse fechado os punhos à volta do coração. Por que não me contactaste? Por que decidiste regressar ao México para o tratamento? Aqui há um programa experimental que não está disponível em Espanha, explicou Isabela, finalmente virando-se para o olhar nos olhos. O Dr. Ramírez é um dos melhores oncologistas da América Latina. E, além disso, queria que as meninas conhecessem o seu país natal antes de... Não terminou a frase, mas Carlos entendeu a implicação. O ar na sala de espera sentiu-se subitamente denso e difícil de respirar. Qual é o prognóstico? E perguntou, embora parte dele temesse a resposta. É cedo ainda. O tratamento tem mostrado bons resultados até agora, mas é agressivo. Por isso, precisei de regressar ao México, onde tenho família que pode ajudar-me com as meninas quando eu não posso. Carlos observou as suas filhas, que agora estavam concentradas a colorir desenhos de borboletas e flores, completamente alheias à conversa que determinava o futuro da sua pequena família. Sofia escolhera lápis de cor rosa e roxo, enquanto Valentina trabalhava meticulosamente com azuis e verdes. Mesmo em algo tão simples como colorir, as suas personalidades individuais começavam a emergir. Senhora Mendoza, chamou uma voz da porta. O Dr. Ramírez a verá agora. Isabela levantou-se, alisando a roupa nervosamente. Meninas, a mamã vai falar com o doutor. Portem-se bem aqui com... Parou, percebendo que não sabia como apresentar Carlos às suas filhas. Era o senhor do carro bonito? Era o Carlos? Ou deveria dizer-lhes a verdade sobre quem era realmente? Podem ficar com o Carlos, disse finalmente, escolhendo a opção mais simples. Ele cuidará delas enquanto falo com o doutor. Quando Isabela desapareceu pelo corredor, Carlos encontrou-se sozinho com as suas filhas pela primeira vez nas suas vidas. Sofia olhou para ele com um sorriso tímido antes de voltar ao seu desenho, mas Valentina aproximou-se e sentou-se na cadeira ao lado dele. Tu conheces a minha mamã desde antes? E perguntou com a curiosidade direta de uma menina de 4 anos. Carlos sentiu um nó na garganta. Sim, respondeu honestamente. Conheço-a há muito tempo. És o amigo dela? A pergunta simples continha complexidades que Carlos não sabia como navegar. Espero ser, respondeu finalmente.
E espero ser amigo de vocês também. Os 40 minutos seguintes pareceram uma eternidade. Carlos observava o relógio de parede enquanto Sofia e Valentina continuavam a colorir, ocasionalmente aproximando-se dele para lhe mostrar as suas criações artísticas. Cada desenho era um pequeno tesouro que ele recebia com uma emoção que não sabia como processar. Ser incluído no mundo simples e inocente das suas filhas era ao mesmo tempo belo e devastador. "Olha, Carlos", disse Sofia, mostrando-lhe um desenho do que parecia ser uma casa com uma família de palitos em frente. "Esta é a nossa casa em Espanha. Esta sou eu, esta é a Valentina e esta é a mamã." Carlos estudou o desenho cuidadosamente. A família de 3 pessoas estava claramente definida, mas havia um espaço vazio ao lado delas, como se inconscientemente Sofia tivesse deixado lugar para mais alguém. "Não havia mais ninguém na vossa família em Espanha?" perguntou gentilmente. Valentina aproximou-se, observando o desenho da sua irmã. "A mamã diz sempre que há alguém especial que não podemos conhecer, mas que talvez um dia possamos." As palavras inocentes das meninas atingiram Carlos diretamente no coração. Isabela mantivera a sua existência como uma possibilidade distante, uma figura misteriosa nas suas vidas. Sentiu uma mistura de gratidão e dor ao perceber que não fora completamente apagado da narrativa familiar, mas também uma profunda tristeza por todos os momentos perdidos. O seu telemóvel estivera a vibrar intermitentemente durante a espera. Mensagens da sua assistente, chamadas perdidas de parceiros comerciais, notificações de reuniões que estavam a perder-se. A sua ausência inexplicada provavelmente estava a causar ondas de pânico na sua empresa. Mas pela primeira vez na sua vida adulta, Carlos não se importava menos. "Trabalhas em algo divertido?" perguntou Valentina, notando como ele olhava para o seu telemóvel. "Construo edifícios", respondeu Carlos, simplificando enormemente a complexidade do seu império imobiliário. "Lugares onde as pessoas podem viver e trabalhar, como castelos." Perguntou Sofia com olhos brilhantes. Carlos sorriu genuinamente pela primeira vez em horas. "Às vezes parecem castelos, sim. Poderias construir-nos um castelo a nós?" Ele perguntou Valentina com a esperança ilimitada da infância. Antes que Carlos pudesse responder, Isabela regressou do consultório. O seu rosto era uma máscara de calma controlada, mas Carlos podia ler a tensão nos seus ombros, a ligeira palidez que aumentara desde que entrara para ver o doutor. "Como foi?" perguntou, levantando-se imediatamente. "Bem", respondeu Isabela rapidamente, mas os seus olhos evitaram os dele. "Meninas, estão prontas para ir?" Enquanto saíam do hospital, Carlos notou que Isabela caminhava mais devagar do que antes, como se cada passo exigisse um esforço consciente. As meninas, alheias às sutilezas da situação, conversavam animadamente sobre os desenhos que tinham feito e as perguntas que lhe tinham feito a Carlos. "Levo-vos para onde precisarem", disse Carlos assim que estiveram no carro. "Para a casa da Mônica, por favor", respondeu Isabela, fornecendo-lhe o endereço na Colônia del Valle. O trajeto realizou-se em silêncio relativo, interrompido apenas pelas conversas das meninas do banco de trás. Carlos navegava pelas ruas familiares da cidade, mas a sua mente estava completamente concentrada na mulher sentada ao seu lado e nas implicações de tudo o que descobrira naquela manhã. A casa da Mônica era um pequeno edifício de apartamentos de 2 andares, pintado de um amarelo desbotado, com janelas adornadas com vasos cheios de flores. Era um contraste dramático com a luxuosa residência em Las Lomas, onde Isabela vivera durante o seu casamento. "Obrigada", disse Isabela enquanto ajudava as meninas a descer do veículo. "Por tudo. Pela ajuda, por teres ficado no hospital." Carlos desligou o motor e desceu também. "Isabela, precisamos de falar. Falar mesmo. Sobre tudo." Ela assentiu,
sabendo que a conversa era inevitável. Eu sei, mas não hoje. As meninas estão cansadas e eu preciso de tempo para processar tudo isto também. Amanhã, então. Isabela olhou para as janelas do apartamento da sua irmã, onde se podia ver a silhueta de Mônica à espera. Amanhã as meninas têm o primeiro dia na nova escola. É importante que se sintam seguras e estáveis. Que escola? Perguntou Carlos, percebendo que não sabia nada sobre os planos práticos de Isabela para a sua nova vida no México. A escola primária Benito Juárez, aqui na colônia. É pública, mas tem boa reputação. Carlos franziu o sobrolho. Conhecia a zona o suficiente para saber que, embora a escola fosse decente, não tinha os recursos nem as oportunidades que ele poderia proporcionar às suas filhas. Mas conteve-se de fazer comentários. Havia demasiadas coisas para resolver antes de poder abordar decisões educativas. Na sexta-feira, então, sugeriu, depois de se terem adaptado à escola. Isabela assentiu relutantemente. Na sexta-feira. Enquanto Carlos se preparava para ir embora, Valentina correu para ele e entregou-lhe o desenho que estivera a fazer no hospital. Era uma imagem de um carro grande com duas meninas pequenas e dois adultos, todos a sorrir sob um sol brilhante. Para que não te esqueças de nós, disse com a seriedade que só as crianças podem trazer a gestos simples. Carlos agachou-se para ficar à altura dela, sentindo a garganta fechar-se. Nunca poderia esquecer-me de vocês, murmurou, guardando cuidadosamente o desenho no bolso do seu casaco. Sofia também se aproximou e deu-lhe um abraço espontâneo, os seus pequenos braços à volta do seu pescoço com a confiança natural da infância. Vais vir visitar-nos outra vez? Carlos olhou por cima da cabeça de Sofia para Isabela, que observava a cena com uma expressão complexa. Se a vossa mãe me deixar, sim. Enquanto conduzia de volta para o seu escritório, Carlos sentiu como se tivesse vivido vários anos no decurso de uma única manhã. O seu telemóvel mostrava 17 chamadas perdidas, mas pela primeira vez na sua carreira, não sentiu a urgência familiar de devolver as chamadas imediatamente. No seu bolso, o desenho de Valentina sentia-se como o peso de todas as responsabilidades que acabara de descobrir que tinha. Era pai. Tinha duas filhas lindas, inteligentes e carinhosas que viveram 4 anos sem ele. E Isabela, a única mulher que realmente amara, estava a lutar uma batalha que poderia tirá-la para sempre. A sua vida perfeitamente ordenada fora completamente desmantelada em questão de horas e, pela primeira vez, Carlos não tinha um plano de 5 passos para resolver a situação. Na quinta-feira à noite, Carlos encontrou-se a fazer algo que não fazia há anos, cancelar um jantar de negócios para ficar em casa. O seu penthouse em Santa Fé, que normalmente se sentia como um santuário de sucesso e controlo, agora parecia demasiado silencioso, demasiado vazio. O desenho de Valentina estava emoldurado sobre a sua secretária. Uma explosão de cores infantis no meio do seu escritório monocromático. Gabriela estivera a ligar-lhe insistentemente desde o dia anterior, mas Carlos não sabia como explicar-lhe que o seu mundo mudara completamente. A sua noiva esperava que regressasse de Nova York com notícias da expansão internacional, não com a revelação de que tinha 2 filhas do seu casamento anterior. Quando finalmente atendeu a chamada naquela noite, a voz de Gabriela soava tensa de preocupação e irritação. Carlos, onde estiveste? O teu assistente diz que cancelaste a viagem a Nova York sem explicação. James Patterson está furioso. O meu pai está a perguntar o que aconteceu com a reunião. Gabriela, interrompeu Carlos, olhando pelas janelas panorâmicas para as luzes da cidade. Precisamos de falar pessoalmente. Bem, irei agora mesmo. Quando Gabriela chegou 1 hora depois, vestida impecavelmente como sempre, Carlos percebeu quão diferente tudo parecia da sua nova perspectiva. A sua noiva era linda, sofisticada, perfeita para a imagem que construíra de si mesmo. Mas enquanto a observava acomodar-se no sofá de couro italiano,
Não pôde deixar de a comparar com a imagem de Isabela no hospital, pálida, mas determinada, ou com os sorrisos espontâneos das suas filhas. O que está a acontecer? Perguntou Gabriela diretamente. O teu comportamento tem sido muito estranho nos últimos 2 dias. Carlos serviu-se de um uísque, precisando da coragem líquida para o que estava prestes a dizer. Encontrei-me com Isabela. O rosto de Gabriela endureceu imediatamente. A tua ex-mulher? Depois de 5 anos? Tem 2 filhas, continuou Carlos, ignorando a tensão crescente nos olhos de Gabriela. Gêmeas de 4 anos. São minhas. O silêncio que se seguiu foi denso e perigoso. Gabriela levantou-se lentamente do sofá, a sua postura mudando para algo mais defensivo. O que queres dizer com que são tuas? Quero dizer que sou o pai delas, disse Carlos simplesmente. Isabela estava grávida quando nos separamos, mas nunca pude saber por mal-entendidos. Mal-entendidos. A voz de Gabriela elevou-se. Carlos, estamos noivos. Vamos casar em 6 meses. E agora dizes-me que tens 2 filhas da tua ex-mulher? Carlos aproximou-se dela, tentando manter a calma. Gabriela, isto não muda o que sentimos um pelo outro. Não muda nada. Se interrompeu-o. Carlos, aparentemente tens uma família secreta. Como posso confiar em ti depois disto? Não é uma família secreta, replicou Carlos, sentindo a sua própria frustração a emergir. Acabei de descobrir. E preciso de entender o que isso significa para a minha vida. O que significa para a tua vida? Repetiu Gabriela incrédula. Carlos, somos um casal. Estamos a construir um futuro juntos. A tua vida inclui-me a mim. Inclui os nossos planos. Inclui a minha família e os nossos negócios conjuntos. Carlos percebeu que Gabriela tinha razão num sentido. O seu noivado fora tanto uma decisão emocional como estratégica. A família Santa Maria controlava importantes contratos de construção governamental e o seu casamento consolidaria uma aliança comercial benéfica para ambas as partes. E o que sugeres que faça? Perguntou Carlos. Que ignore que tenho 2 filhas. Sugiro que penses cuidadosamente nas consequências, respondeu Gabriela com voz fria. Se reconheceres publicamente essas meninas, sabes o que isso significa para a tua reputação? Para as nossas famílias? O meu pai nunca aceitará estar associado a um escândalo assim. A palavra escândalo atingiu Carlos inesperadamente. A ideia de que as suas filhas pudessem ser consideradas um escândalo provocou-lhe uma raiva que não sentira em anos. Não são um escândalo, disse com voz perigosamente baixa. São as minhas filhas. São as filhas de uma mulher que te abandonou e desapareceu durante 5 anos, replicou Gabriela. E agora regressa convenientemente quando tu és mais rico do que nunca. Não te parece suspeito? Carlos sentiu como se Gabriela tivesse cruzado uma linha invisível, mas crucial. A insinuação de que Isabela regressara por dinheiro, especialmente conhecendo o seu diagnóstico médico, pareceu-lhe não só ofensiva, mas completamente fora de lugar. Isabela está doente, disse finalmente. Regressou para receber tratamento médico. A expressão de Gabriela suavizou-se ligeiramente, mas não o suficiente. Carlos, sei que isto deve ser confuso para ti, mas precisas de pensar com a cabeça, não com o coração. Tens responsabilidades, compromissos. Não podes simplesmente refazer a tua vida porque a tua ex-mulher reapareceu com uma história triste. Naquele momento, Carlos percebeu que ele e Gabriela viam o mundo de maneiras fundamentalmente diferentes. Para ela, as relações eram transações. As decisões baseavam-se em benefícios estratégicos e as emoções eram variáveis que deviam ser controladas. Para ele, pelo menos neste momento, descobrira que algumas coisas eram mais importantes do que os benefícios e as estratégias. Sexta-feira chegou com uma chuva ligeira que embaciava os vidros do Mercedes, enquanto Carlos conduzia em direção à Colônia del Valle. Passara a noite em claro, repassando a conversa com Gabriela, que terminara com ela a sair furiosa e a ameaçar
fazer com que ele se arrependesse da sua decisão. As palavras ressoavam na sua mente como um aviso sinistro. Escola primária. Benito Juárez era um edifício modesto de 2 andares, com paredes pintadas de amarelo e um pequeno pátio onde as crianças brincavam durante o recreio. Carlos chegou assim que as aulas terminavam, observando do seu carro como os pais se reuniam em grupos para recolher os seus filhos. Sentiu-se deslocado no seu fato de designer, entre as mães trabalhadoras e os pais em roupa casual. Quando viu Isabela a caminhar em direção à entrada da escola, notou imediatamente que se movia mais devagar do que dias antes. Usava um lenço colorido à volta do pescoço que não estivera ali no hospital. E Carlos perguntou-se se estava a esconder algum efeito do tratamento. Sofia e Valentina saíram a correr para a mãe, as suas mochilas rosa e azul a saltar, enquanto falavam animadamente sobre o seu primeiro dia. Quando viram Carlos a descer do carro, os seus rostos iluminaram-se com sorrisos genuínos. "Carlos!" gritou Valentina correndo para ele. "Vieste ver a nossa escola? Queria saber como correu o vosso primeiro dia", respondeu, agachando-se para a abraçar. O gesto parecia cada vez mais natural. "A minha professora chama-se Senhorita Rosa e é muito bonita", disse Sofia, juntando-se ao abraço. "E há uma biblioteca com muitos livros de princesas." Isabela aproximou-se lentamente, observando a interação com uma expressão complexa. "Não esperava ver-te aqui. Pensei que poderíamos almoçar juntos", disse Carlos, dirigindo-se tanto a Isabela como às meninas. "Conheço um lugar que as meninas poderiam gostar." 30 minutos depois, estavam sentados numa pequena pizzaria familiar em Coyoacán, um lugar que Carlos escolhera pelo seu ambiente relaxado e colorido. As meninas devoravam as suas fatias de pizza, enquanto lhe contavam em detalhe cada momento do seu dia escolar, desde a aula de educação física até ao recreio onde fizeram novas amigas. "Isabela", disse Carlos assim que as meninas foram brincar na pequena área de jogos do restaurante, "precisamos de falar sobre o futuro." "Que tipo de futuro?" perguntou Isabela, brincando nervosamente com a sua servileta. "Quero fazer parte das vidas delas", disse Carlos diretamente. "Quero conhecer as minhas filhas, estar presente para elas. E quero ajudar com o teu tratamento." Isabela suspirou profundamente. "Carlos, não pode simplesmente decidir ser pai depois de 4 anos. É mais complicado do que isso." "Eu sei", admitiu ele. "Mas também não posso fingir que não sei que elas existem. Estas são as minhas filhas, Isabela. Perdi os seus primeiros passos, as suas primeiras palavras, os seus primeiros aniversários. Não quero perder mais. E o que acontece com a tua nova vida?" "Com a tua noiva? Com os teus negócios?" Carlos estivera a temer essa pergunta. "A Gabriela e eu estamos a passar por um momento difícil. Ela não entende a situação." "Claro que não entende", respondeu Isabela com uma risada amarga. "Apareci do nada com 2 meninas que alteram completamente os seus planos de vida." "Isto não se trata da Gabriela", disse Carlos firmemente. "Trata-se de nós, das meninas, de fazer o que é certo." Isabela olhou-o fixamente por um longo momento. "E o que consideras que é o certo?" Carlos estivera a preparar-se para esta conversa, mas agora que chegava o momento, as palavras pareciam inadequadas. "Quero ajudar financeiramente. Quero que tenham a melhor educação possível, o melhor cuidado médico para ti, uma casa decente." "Não", interrompeu Isabela bruscamente. "Não podes simplesmente chegar e tentar comprar o teu lugar nas vidas delas." "Não estou a tentar comprar nada", replicou Carlos, sentindo-se frustrado. "Estou a tentar ser responsável." "Responsável?" E a voz de Isabela elevou-se ligeiramente antes de se lembrar onde estavam. "Carlos, estas meninas viveram 4 anos sem o teu dinheiro, sem os teus presentes caros, sem a tua ajuda financeira. O que precisam não se pode comprar. Então o que precisam? Tempo", disse Isabela simplesmente. "Constância, presença real,
não cheques ou presentes caros. Se realmente queres ser o pai delas, tens de entender que a paternidade não é algo que possas programar na tua agenda como uma reunião de negócios. Carlos sentiu o golpe das suas palavras, porque sabia que tinham razão. Durante toda a sua vida adulta, resolvera problemas com dinheiro, influência e planeamento estratégico. Mas a paternidade era território completamente novo. Ensina-me, disse finalmente a sua voz mais suave. Ajuda-me a entender como ser o pai delas. Isabela estudou-o cuidadosamente, como se estivesse a avaliar a sua sinceridade. Não será fácil. E não pode ser algo que faças quando te convém. As meninas precisam de estabilidade. Entendo. A sério? Porque a tua noiva não vai desaparecer porque decides. A tua empresa não se vai dirigir sozinha. A tua vida social não se vai reorganizar automaticamente para incluir 2 meninas de 4 anos. Carlos olhou para onde Sofia e Valentina brincavam juntas nos baloiços pequenos, as suas risadas misturando-se com as de outras crianças. Pela primeira vez em anos, permitiu-se imaginar um futuro diferente, um que não estava completamente dominado por projeções financeiras e planos de expansão. Quero tentar, disse. Quero aprender a ser o pai delas. 2 semanas após o almoço em Coyoacán, Carlos estabelecera uma rotina que jamais imaginara ser possível. Todos os dias após o trabalho, conduzia até a Colônia del Valle para passar 1 hora com as meninas antes de irem dormir. No início, sentia-se desajeitado e inseguro, sem saber como conectar com 2 pequenas pessoas cujas vidas eram completamente diferentes de qualquer coisa que ele experimentara. Mas gradualmente, algo belo começou a emergir. Descobriu que Sofia tinha uma fascinação por números e podia somar e subtrair com uma facilidade que o espantava. Valentina, por outro lado, era uma artista natural que podia criar histórias elaboradas sobre qualquer objeto que encontrasse. Ambas tinham personalidades distintas que se tornavam mais evidentes a cada dia. Esta tarde, em particular, Carlos chegou para encontrar as meninas a fazer os seus trabalhos de casa, na pequena mesa da sala de jantar da Mônica. O apartamento era acolhedor, mas evidentemente limitado em espaço, com 3 adultos e 2 meninas a partilhar 2 quartos. Carlos notou como Isabela se arranjava para criar rotinas estruturadas para as meninas, apesar das circunstâncias difíceis. "Podes ajudar-me com isto?" E perguntou Sofia, mostrando-lhe uma folha de exercícios de matemática. "Não entendo porque 5 mais 3 é 8. Mas 8 menos 3 é 5. Carlos sentou-se ao seu lado, sentindo um calor estranho por ser incluído em algo tão simples, mas fundamental como ajudar com os trabalhos de casa. "Imagina que tem 5 rebuçados", começou, usando um método que se lembrava dos seus próprios dias escolares. "E alguém te dá mais 3. Enquanto trabalhava com Sofia, notou que Valentina o observava do outro lado da mesa, onde estava a desenhar o que parecia ser um castelo muito elaborado. "É o castelo que me disseste que poderias construir?" e perguntou. Carlos olhou para o desenho surpreendido pelo nível de detalhe que uma menina de 4 anos incluíra. Havia torres, janelas, até o que pareciam ser jardins à volta da estrutura. "É lindo", disse honestamente. "Gostariam de ver como se constroem edifícios reais?" Os olhos de Valentina iluminaram-se. "Poderíamos? Se a vossa mãe disser que sim, poderia levá-las a ver um dos meus projetos no sábado." Isabela, que estivera a observar da cozinha enquanto preparava o jantar, aproximou-se lentamente. Carlos notou que se movia com mais cuidado do que na semana anterior, e havia uma palidez no seu rosto que ele não podia ignorar. "Sentes-te bem?" perguntou discretamente. "Só um pouco cansada", respondeu Isabela, mas Carlos podia ver que era mais do que isso. "O tratamento às vezes tem efeitos secundários." Naquela noite, depois de as meninas irem dormir, Carlos ficou para falar com Isabela enquanto Mônica saía para uma reunião de trabalho.
Estavam sentados no pequeno balcão do apartamento, a beber chá e a observar as luzes da cidade. Como vão realmente as coisas com o doutor? Perguntou Carlos. Isabela demorou um momento a responder. O tratamento está a funcionar, mas é agressivo. Alguns dias são mais difíceis do que outros. Que tipo de apoio precisas? Carlos, começou Isabela, não podes resolver isto como resolves os teus problemas de negócios. Não há uma estratégia que garanta o resultado que queremos. Mas deve haver algo que eu possa fazer. Melhores doutores, tratamentos experimentais, clínicas privadas. Já estou a receber o melhor tratamento disponível, interrompeu Isabela. O Dr. Ramírez é reconhecido internacionalmente. Não se trata de dinheiro. Carlos sentiu-se frustrado pela sua própria impotência. Então, o que posso fazer? Estar presente, disse Isabela simplesmente. Para as meninas, se algo me acontecer, elas vão precisar de estabilidade. A implicação das suas palavras atingiu Carlos como um punho no estômago. Não fales assim. Tenho de ser realista, respondeu Isabela com calma. E tenho de garantir que as meninas vão ficar bem, aconteça o que acontecer. Naquela noite, Carlos conduziu de volta para o seu penthouse com a mente cheia de pensamentos contraditórios. O seu telemóvel estivera a tocar o dia todo com chamadas de Gabriela, do seu potencial sogro, de parceiros comerciais preocupados com o seu comportamento recente. A sua ausência de reuniões importantes começara a gerar rumores na indústria. Quando chegou a casa, encontrou uma mensagem na sua caixa de correio que lhe gelou o sangue. Era a voz fria e calculada de Roberto Santamaria, o pai de Gabriela. Carlos, precisamos de falar. A minha filha contou-me sobre a tua situação complicada. Acho importante que discutamos como isto pode afetar os nossos negócios mútuos. Estarei no meu escritório amanhã, às 9 da manhã. Espero ver-te lá. Carlos sabia que Roberto Santamaria não fazia sugestões. Fazia ordens disfarçadas de convites. Como um dos empreiteiros mais poderosos do Brasil, com ligações profundas no governo, tinha a capacidade de fazer ou destruir carreiras com uma simples chamada telefônica. Carlos serviu-se de um uísque e parou em frente às janelas panorâmicas que mostravam a cidade do México a estender-se até ao horizonte. 6 meses atrás, uma chamada como essa tê-lo-ia enchido de ansiedade estratégica, calculando respostas e preparando defesas. Agora, tudo o que conseguia pensar era em Sofia a perguntar sobre matemática e Valentina a desenhar castelos. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem de texto. Era uma foto que Isabela enviara. As gêmeas adormecidas na sua pequena cama partilhada, aninhadas juntas como cachorrinhos. A mensagem dizia: perguntaram se virias amanhã ler-lhes uma história antes de dormir. Carlos guardou a foto imediatamente, sentindo algo a fortalecer-se no seu peito. Amanhã teria de enfrentar Roberto Santamaria e as consequências das suas recentes decisões. Mas naquela noite, pela primeira vez na sua vida adulta, tinha algo mais importante do que os negócios pelo qual lutar. O escritório de Roberto Santamaria ocupava o andar completo de uma torre em Polanco, com janelas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Carlos estivera naquele escritório dezenas de vezes nos últimos 3 anos, mas nunca se sentira tão pequeno como quando entrou naquela manhã de sábado. Roberto era um homem de 60 anos, cabelo prateado, perfeitamente penteado e fatos que custavam mais do que o salário anual da maioria das pessoas. Em sua presença enchia qualquer divisão onde estivesse, não só pela sua estatura física, mas pelo poder que irradiava naturalmente. Carlos, disse sem se levantar da sua secretária de mogno, senta-te. Não era um convite, mas uma ordem. Carlos sentou-se na cadeira em frente à secretária, notando como a posição o colocava ligeiramente mais baixo que Roberto. Uma tática psicológica que conhecia bem. A Gabriela contou-me uma história muito interessante, começou Roberto, folheando alguns documentos sem olhar para Carlos.
Aparentemente, a tua ex-mulher regressou com 2 meninas que afirma serem tuas. As meninas são minhas, corrigiu Carlos firmemente. É um facto, não uma afirmação. Roberto finalmente levantou o olhar, os seus olhos cinzentos a estudar Carlos, com a frieza de um predador a avaliar a sua presa. Fizeste testes de paternidade? Não preciso deles, respondeu Carlos. As meninas são, evidentemente, minhas. Evidentemente, repetiu Roberto com tom sarcástico. Carlos, nos negócios, não tomamos decisões baseadas em evidências emocionais. Tomamos decisões baseadas em factos verificáveis. Carlos sentiu a irritação a começar a borbulhar no seu peito. Estas não são decisões de negócios. São decisões pessoais. Pessoais. Roberto recostou-se na sua cadeira, um sorriso frio a brincar nos seus lábios. Carlos, quando a tua vida pessoal afeta os negócios da minha família, torna-se o meu problema também. Como é que isto afeta os teus negócios? O contrato do complexo residencial em Santa Fé vale 200 milhões de pesos, disse Roberto, retirando uma pasta da gaveta da sua secretária. A minha empresa é a empreiteira principal. A tua empresa desenvolve o projeto. Está programado para começar em 2 meses. Carlos conhecia os números de memória. Era um dos projetos mais importantes da sua carreira. Se a minha filha decidir terminar o seu noivado contigo por causa desta situação, continuou Roberto, achas que vou continuar a fazer negócios com o homem que a magoou? A ameaça era clara e direta. Carlos percebeu que subestimara quão profundamente entrelaçadas estavam a sua vida pessoal e profissional. Roberto, entendo a tua preocupação com a Gabriela, mas... Não, interrompeu Roberto levantando uma mão. Tu não entendes nada. Construíste a tua empresa com base em relações, Carlos. Relações que levastes anos a cultivar. Estás disposto a destruir tudo isso por uma mulher que te abandonou há 5 anos? Carlos pensou em Sofia a perguntar sobre matemática, em Valentina a desenhar castelos, em Isabela a lutar bravamente contra a sua doença. Não são apenas elas, são as minhas filhas. Então faz as coisas corretamente, disse Roberto, deslizando um documento pela secretária. Reconhece legalmente as meninas, se quiseres. Estabelece um fideicomisso para a educação delas. Paga-lhes uma pensão generosa. Mas mantenha a tua vida profissional separada deste drama familiar. Carlos olhou para o documento sem o tocar. Era um acordo pré-nupcial, modificado, que basicamente o obrigava a manter a sua situação familiar completamente separada do seu casamento com Gabriela. E se eu não aceitar estes termos? Roberto sorriu, mas não havia calor na expressão. Tens até segunda-feira, respondeu Roberto, regressando a sua atenção aos papéis na sua secretária, como se Carlos já não existisse na divisão. Carlos saiu da torre de escritórios, sentindo-se como se tivesse recebido um golpe físico. O ultimato de Roberto ressoava na sua mente enquanto conduzia sem rumo pelas ruas da cidade. Pela primeira vez na sua carreira, não tinha uma estratégia clara para resolver um problema que ameaçava destruir tudo o que construíra. O seu telemóvel tocou. Era Isabela. Ainda estás de pé para levar as meninas a ver o teu projeto de construção? E perguntou, a sua voz soando mais fraca do que o habitual. Carlos esquecera completamente a promessa que fizera. Claro, sentes-te bem para nos acompanhar? Na verdade, Isabela fez uma pausa. Poderias levá-las tu sozinho? Tive uma sessão de tratamento ontem e preciso de descansar um pouco. A ideia de passar várias horas sozinho com as suas filhas provocou em Carlos uma mistura de emoção e terror. Tens a certeza que confias em mim com elas? Carlos, a voz de Isabela suavizou-se. Tu és o pai delas. É hora de começares a agir como tal. 1 hora depois, Carlos encontrou-se no banco do condutor com Sofia e Valentina abotoadas no banco de trás, a conversar animadamente sobre que tipo de edifício iriam ver. Escolhera levá-las ao projeto de Santa Fé, o mesmo complexo que Roberto ameaçara cancelar naquela manhã. É muito alto?
Perguntou Sofia enquanto se aproximavam do local de construção. Terá 30 andares quando estiver terminado, respondeu Carlos, estacionando perto das cercas de segurança. Mas agora só tem 10. As meninas observaram com assombro a estrutura parcialmente construída. Os trabalhadores a moverem-se como formigas entre o aço e o betão. Carlos explicou-lhes cada aspecto do processo de construção, desde os alicerces até a instalação das janelas, surpreendendo-se de o quanto gostava de partilhar a sua paixão profissional com elas. Tu decidiste como seria? Já perguntou Valentina, apontando para os planos arquitetônicos que Carlos trouxera. Trabalhei com arquitetos para o desenhar, explicou. É como quando tu desenhas castelos, mas depois temos de os construir de verdade. Podemos subir? Perguntou Sofia com olhos brilhantes. Carlos hesitou. O local de construção não era lugar para crianças, mas conhecia bem as medidas de segurança e poderia mantê-las perto. Só um pouco, e tem de me prometer que ficarão exatamente onde eu disser. Subiram até o 5º andar utilizando o elevador de construção, as meninas agarradas às mãos de Carlos. Daquela altura, podiam ver grande parte da cidade a estender-se até o horizonte. É como estar nas nuvens, murmurou Valentina. As pessoas vão morar aqui quando estiver terminado? Perguntou Sofia. Sim, respondeu Carlos. Famílias como a nossa vão fazer aqui as suas casas. As palavras saíram antes que pudesse processá-las completamente. Famílias como a nossa. Era a primeira vez que verbalizara a ideia de que ele, Isabela e as meninas constituíam uma família. Nós poderíamos morar aqui? Perguntou Valentina com curiosidade genuína. Carlos agachou-se para ficar à altura dela, olhando para os seus rostos expectantes. Naquele momento, enquanto observava suas filhas contra o pano de fundo da cidade que ele ajudara a construir, tudo se cristalizou na sua mente. Gostariam? Perguntou. Ambas assentiram entusiasticamente. E Carlos sentiu algo que não experimentara em anos. Uma visão do futuro que não estava dominada por lucros financeiros ou conquistas profissionais, mas por algo muito mais profundo e significativo. Enquanto desciam do edifício, Sofia pegou na sua mão espontaneamente. Carlos, posso perguntar-te algo? Mas, claro! Tu vais ser o nosso pai para sempre? A pergunta simples continha todo o peso do mundo. Carlos parou de andar, sentindo a garganta fechar-se. Se vocês me permitirem, respondeu honestamente, adoraria ser o vosso pai para sempre. E vais? E cuidar da mamã quando ela estiver doente? Sim, prometeu Carlos. E naquele momento soube que tomara a decisão mais importante da sua vida. Independentemente das consequências profissionais que pudesse enfrentar. Naquela tarde, enquanto devolvia as meninas à casa da Mônica, Carlos tinha clareza absoluta sobre o que tinha de fazer na segunda-feira de manhã. Na segunda-feira de manhã, Carlos chegou ao seu escritório antes do amanhecer. Passara o domingo a preparar-se para o que sabia ser o dia mais importante da sua carreira profissional. A sua secretária estava coberta de documentos, contratos, projeções financeiras e uma carta de demissão que escrevera e reescrevera 3 vezes. Às 8 em ponto, ligou a Roberto Santamaria. Espero que tenhas tomado a decisão certa. Foi a primeira coisa que Roberto disse quando atendeu o telefone. Tomei a minha decisão, respondeu Carlos com voz firme. Não vou assinar o teu acordo. O silêncio do outro lado da linha foi longo e perigoso. Tens a certeza que queres fazer isto, Carlos? Completamente seguro. Muito bem. O contrato de Santa Fé cancela-se hoje. E, Carlos, isto é apenas o começo. Vou certificar-me de que a tua empresa não receba outro contrato importante nesta cidade. Carlos estivera à espera dessa resposta. Eu entendo. Mas, Roberto, há algo que deves saber sobre mim. Construí a minha empresa uma vez do zero. Posso fazê-lo de novo. Após desligar, Carlos passou as 2 horas seguintes a fazer chamadas. Primeiro aos seus funcionários-chave, explicando-lhes a situação e oferecendo-lhes excelentes referências para outros trabalhos. Depois, aos seus clientes menores,
certificando-se de que os seus projetos em curso eram devidamente transferidos para outras empresas. Às 10 da manhã, Gabriela apareceu no seu escritório sem aviso prévio. Estava impecavelmente vestida como sempre, mas havia algo diferente na sua postura, algo mais vulnerável que Carlos não vira antes. "O meu pai disse-me o que decidiste", disse, sentando-se em frente à sua secretária. "Gabriela, sinto que as coisas tenham terminado assim. Tu amas-as?" Deus interrompeu. "A elas! A Isabela e as meninas." Carlos considerou mentir, oferecer uma explicação mais diplomática. Mas Gabriela merecia honestidade. "Sim, mais do que me amaste a mim." "Ou é diferente?", respondeu Carlos cuidadosamente. "O que sentimos tu e eu era real, mas era confortável, seguro, isto é, complicado, difícil, arriscado." "Sim." Gabriela ficou em silêncio por um longo momento, olhando pelas janelas para a cidade. "Sabes o que é o mais triste de tudo isto?" Carlos negou com a cabeça. "Que é a primeira vez que te vejo realmente vivo", disse finalmente. "Em 3 anos de relacionamento nunca te vi tão apaixonado por algo." Carlos não soube o que responder a isso. "Espero que saibas o que estás a fazer", continuou Gabriela, levantando-se para ir embora. "Porque acabaste de destruir a tua carreira por uma família que pode não funcionar." Depois de Gabriela ir embora, Carlos ficou sozinho no seu escritório, observando a cidade que ajudara a construir durante a última década. O seu telemóvel estivera a tocar constantemente com chamadas de parceiros comerciais que tinham ouvido rumores sobre o cancelamento do projeto de Santa Fé. Às 3 da tarde, tomou uma decisão final. Ligou para Isabela. "Poderias encontrar-te comigo no parque onde levamos as meninas na semana passada?" E perguntou. "Há algo importante que preciso de te dizer." 1 hora depois, estavam sentados num banco debaixo de uma árvore de jacarandá, observando Sofia e Valentina a brincar nos baloiços. Isabela usava um lenço novo à volta do pescoço e Carlos notou que perdera mais peso. "Como vão as coisas com o tratamento?" E perguntou. "Alguns dias são melhores que outros", respondeu Isabela evasivamente. "Mas não me ligaste para falar sobre isso." Carlos respirou fundo. "Renunciei à minha empresa hoje, ou mais precisamente perdi-a." Isabela virou-se para ele surpreendida. "O que aconteceu?" Carlos explicou tudo. O ultimato de Roberto, a sua decisão de o recusar, as consequências que já estava a enfrentar. Isabela ouviu-o em silêncio, a sua expressão tornando-se mais preocupada à medida que entendia as implicações. "Carlos", disse finalmente, "não podes destruir a tua vida por nós." "Não a estou a destruir", respondeu ele, pegando na sua mão. "Estou a reconstruí-la. Pela primeira vez em anos, estou a construir algo que realmente importa." "E o que vais fazer agora?" Carlos olhou para onde as suas filhas brincavam, as suas risadas misturando-se com as de outras crianças no parque. "Vou começar de novo. Talvez uma empresa mais pequena, projetos mais pessoais. E vou aprender a ser o pai que devia ter sido desde o princípio." 6 meses após aquela conversa no parque, Carlos encontrou-se numa situação que jamais imaginara. O seu novo escritório era um espaço modesto na colônia Roma, apenas uma fração do tamanho do seu anterior império corporativo. Mas enquanto observava os planos espalhados sobre a sua secretária, sentiu uma satisfação que não experimentara em anos. A sua nova empresa Espaços Familiares especializava-se em projetos residenciais pequenos e médios, focando-se em criar lares verdadeiramente habitáveis para famílias de classe média. Era um nicho completamente diferente do que dominara antes, mas descobriu que apreciava enormemente o desafio de tornar a arquitetura acessível e funcional. O projeto em que trabalhava naquela tarde era especialmente significativo. Um complexo de apartamentos econômicos que incluía áreas verdes comunitárias e espaços de brincar para crianças. Isabela fora fundamental no design,
trazendo a sua experiência em arquitetura sustentável e a sua perspectiva única como mãe. Como vão os cálculos? Rony perguntou Isabela, entrando no escritório com 2 canecas de café. Movia-se mais lentamente do que antes, mas os seus olhos mantinham a centelha de determinação que Carlos lembrava dos seus anos de casamento. Acho que podemos manter o custo abaixo do orçamento se otimizarmos o design das cozinhas, respondeu Carlos, apontando para as modificações nos planos. Isabela sentou-se ao seu lado, estudando os documentos. Durante estes meses, desenvolveram uma colaboração profissional que complementava perfeitamente a sua crescente proximidade pessoal. O tratamento de Isabela mostrara resultados promissores, embora os médicos mantivessem um otimismo cauteloso. As meninas perguntaram se podem vir ao escritório depois da escola, disse Isabela. Querem ver como vão os planos do projeto de famílias? Carlos sorriu. Sofia e Valentina tinham adotado naturalmente a sua rotina de passar as tardes no novo escritório, a fazer trabalhos de casa, enquanto ele e Isabela trabalhavam. Era um arranjo que teria sido impensável na sua vida anterior, mas que agora se sentia completamente natural. Claro, respondeu. Aliás, queria mostrar-lhes como estamos a desenhar a área de brincar. Isabela observou-o a trabalhar em silêncio por um momento. Alguma vez te arrependes? Perguntou finalmente. De quê? De teres deixado tudo. A tua empresa, o teu estatuto, a tua segurança financeira. Carlos largou o lápis e virou-se para ela. Isabela, há 1 ano tinha todo o dinheiro de que poderia precisar, mas não tinha vida real. Agora tem uma vida que vale a pena viver, mas é incerto. Não sabemos o que vai acontecer com a minha saúde, com o negócio. Nada é seguro, interrompeu Carlos suavemente. Nem mesmo quando pensava que o controlava tudo. A diferença é que agora estou a construir algo que importa, com as pessoas que amo. Isabela sorriu, o primeiro sorriso completamente relaxado que Carlos vira em meses. Sabes o que me disse Sofia ontem? É o quê? Que agora entendia porque os adultos trabalhavam tanto. Disse que quando trabalhas em algo que amas, não se sente como trabalho. Carlos sentiu um calor familiar a expandir-se no seu peito. As suas filhas tinham sido as suas melhores professoras durante estes meses, ensinando-lhe lições sobre prioridades e autenticidade que nenhuma escola de negócios incluíra no seu currículo. Tem razão, disse. Nunca tinha entendido realmente a diferença entre ter sucesso e ser bem-sucedido. 1 ano após o encontro casual na estrada, Carlos encontrou-se a preparar uma celebração que estivera a planear durante semanas. O jardim da sua nova casa em Coyoacán estava decorado com luzes coloridas e balões, enquanto Sofia e Valentina corriam entre os convidados com vestidos idênticos, mas nas suas cores favoritas, rosa e azul. A casa era consideravelmente mais pequena que a sua anterior mansão em Las Lomas, mas cada canto fora desenhado pensando na vida familiar real. Havia espaços para as meninas brincarem, um estúdio onde ele e Isabela podiam trabalhar juntos e um jardim onde podiam cultivar plantas e criar memórias. Carlos, gritou Valentina correndo para ele com um desenho nas mãos. Olha o que fiz. Era um retrato familiar. 4 figuras de palitos sob um sol sorridente, com uma casa ao fundo e o que pareciam ser flores por todo o lado. Ao contrário dos seus primeiros desenhos, este não tinha espaços vazios. É lindo, disse Carlos, agachando-se para a abraçar. Somos nós. E sim, respondeu Valentina com orgulho. Tu, eu, Sofia e a mamã. A nossa família completa. Carlos sentiu o familiar nó na garganta que experimentava sempre que as meninas o incluíam naturalmente no seu conceito de família. Durante este ano, construíram rotinas, tradições e memórias que pareciam existir sempre. Isabela aproximou-se levando uma travessa com bolo. Parecia mais forte do que meses atrás.
E embora o tratamento continuasse, os últimos relatórios médicos tinham sido encorajadores. O seu cabelo começara a crescer novamente, mais encaracolado do que antes, e recuperara parte do peso que perdera. "Estás pronto para o brinde?" E perguntou sorrindo para os convidados reunidos. Mônica, alguns colegas da sua nova empresa, vizinhos que se tornaram amigos, e surpreendentemente a sua mãe, que depois de meses de resistência, acabara completamente apaixonada pelas netas. Carlos pegou numa taça e pediu atenção. "Há exatamente 1 ano", começou. "A minha vida mudou completamente numa estrada rumo ao aeroporto. Nesse dia, pensei que ia perder o voo mais importante da minha carreira." Olhou para Isabela, que sorria com lágrimas nos olhos. Acontece que o que estava realmente a perder era a oportunidade de viver uma vida autêntica. Sofia e Valentina observavam-no com atenção, embora provavelmente não entendessem completamente as palavras adultas. "Este ano ensinou-me que o sucesso real não se mede em edifícios construídos ou dinheiro ganho", continuou Carlos. "Mede-se em momentos partilhados, em risos antes de dormir, em desenhos colados no frigorífico e na capacidade de estar presente para as pessoas que amas." Ergueu a sua taça para Isabela. "Obrigado por me dares uma segunda oportunidade de ser o homem e o pai que devia ter sido desde o princípio." Após o brinde, enquanto os convidados se misturavam no jardim, Carlos encontrou-se um momento a sós com Isabela na cozinha. "Sabes o que é mais irônico de tudo isto?", disse Isabela enquanto lavavam pratos juntos. "O quê?" "Que agora que não estás obcecado em construir um império, a tua nova empresa está a crescer mais rápido do que esperavas." Era verdade. Espaços familiares ganhara reconhecimento pelos seus designs inovadores e foco humano. Paradoxalmente, ao deixar de perseguir o sucesso desesperadamente, Carlos encontrara uma forma mais satisfatória e sustentável de prosperidade. "Suponho que quando constróis algo com amor em vez de ambição", respondeu Carlos, "as pessoas podem sentir a diferença." Naquela noite, depois de as meninas adormecerem e os convidados irem embora, Carlos e Isabela sentaram-se no jardim sob as estrelas. "Alguma vez imaginaste que acabaríamos aqui?", perguntou Isabela. Carlos olhou para a casa modesta, mas cheia de vida, que tinham criado juntos. "Nunca, mas não consigo imaginar estar em nenhum outro lugar. Espero que tenhas gostado da história de hoje. Subscreve o canal para não perderes mais histórias como esta. Dá um like e comenta embaixo o que achaste da história. Vemo-nos no próximo vídeo.